em você. Que o amor desperte em todos os lugares. Que o amor desperte entre nós. Bem-vinda, Bel, bem-vinda, Tati. Bem-vinda, Ju, que saudade, Ju. Estou muito emocionada de estar aqui com vocês. Desperte entre nós. Boa noite, Pri. Que o amor desperte. Boa noite, Tiago. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Charlie. Que delícia. Que o amor desperte em mim. Que o amor desperte em mim. Que o amor desperte em você. Desperte em você. Que o amor desperte em todos os lugares. Que o amor desperte entre nós. Que o amor desperte entre nós. Vou esperar uns minutinhos para o pessoal ir chegando, se aconchegando nos nossos corações. A Alice, querida, foi uma das minhas primeiras pacientes em Sacramento. Pamela também, querida. Em todos os lugares que o amor desperte entre nós. Que o amor desperte entre nós. Boa noite, boa noite. Essa live, a intenção dessa live é ser uma live bem autoral. Queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Às vezes nos stories fica sempre meio rápido, nos reels a gente quer trazer sempre conhecimento de qualidade, mas a live de hoje é uma live cirúrgica abrindo meu coração a vocês. E também uma live de aniversário da cidade de Sacramento. Essa minha live é para dizer da minha gratidão a essa cidade, a todas as pessoas que passaram pelo meu coração enquanto eu estive lá, das maneiras mais inusitadas, mais criativas, mais amorosas. Então, vai ser uma live mix com conhecimento, com tira dúvidas, mas também com essa abertura do meu coração. Eu quero começar dizendo um pouquinho de como foi a minha história com o Sacramento, e foi muito legal da Azul ter entrado aqui. Que delícia, Cid, obrigada pelo carinho, também estou com muitas saudades de vocês, tenho certeza disso. E vocês estão sempre no meu coração, viu? Eu queria contar mais ou menos como foi a minha chegada a Sacramento. Eu já era espírita, né, assim, de berço, mas Eurípides foi um espírito que marcou muito o meu coração. E aí eu estava em Belo Horizonte, né, terminei, formei e fui fazer o meu carimbo, né? Nesse dia foi até muito engraçado, porque eu tinha R$100. E aí eu tinha R$50 para fazer um carimbo e R$50 para tomar um ônibus para fazer entrevista de emprego. Aí fui com a minha bolsinha toda bonitinha, fui para uma cidade, que não era Sacramento, fui para uma outra cidade anterior. Quando eu cheguei lá, eles não estavam pagando os médicos há meses, assim, meses, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte. E aí eu voltei, assim, dentro do ônibus, muito
criança muito triste, assim. Eu falei, Deus, eu só tinha R$ 100 para fazer entrevista de emprego e fiz meu carimbo. E o meu carimbo, Deus, eu comecei com Deus assim, na marra. Falei, Deus, eu estou aqui para te servir. Então, eu estou aqui, os pacientes estão ali, e onde estiverem os meus pacientes, você me lembra e você me diz onde estão os meus pacientes. E uns 2 meses antes, eu tinha ido com a Azul e com a tia Carminha para a cidade de Sacramento. Já tinha amado, a gente já tinha ido outras vezes. E assim, na hora que eu fiz essa oração, só me veio no coração a imagem de Eurípides falando assim ao meu coração: vá para a minha cidade. Não foi, por favor, vá à minha cidade, ou quem sabe você não pode ir para a minha cidade. Foi um imperativo. Então eu senti aquilo muito mais do que como um convite, eu senti aquilo como um chamado ao meu coração. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter ido para lá. No primeiro ano foi um ano de muito trabalho, e o que eu acho que é bem importante quando a gente fala de projetos femininos é o como fazer os nossos projetos. Então, eu cheguei na cidade e foi muito interessante porque ao mesmo tempo que a gente quer se descobrir médica, porque acabou de formar, quer se descobrir como mulher, quer se descobrir onde que faz unha, onde que depila, né? Assim, tudo isso era uma grande descoberta para mim, porque eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe, né? Então, assim, eu tava me abrindo ao mundo. Foi um momento de muito corte do cordão umbilical mesmo, assim, com muito respeito, com muito carinho. E aí eu comecei a seguir meu caminho e foi muito interessante porque geralmente as pessoas saem do interior para ir para a capital. Como eu era a única médica que, né, assim, era da capital e estava indo para o interior, eu era considerada como se fosse de primeira um ET, porque eu era muito diferente do padrão que estava acontecendo ali. E comecei a trabalhar, porque eu era novidade, as pessoas também que estavam começando a querer que eu atendesse e tudo. E de uma certa forma eu não sabia falar não. Eu falo que as 2 palavras mais importantes que a gente tem na vida, né? É falar não quando é não e falar sim quando é sim. E eu tava falando muito sim pro outro e muito não pra mim. E chegou um momento, assim, que eu tava, né, assim, engordando muito, sabe? Passando mal, com ânsias de vômito, atendendo paciente, né? Assim, indo muito além dos meus limites, né? Então, eu fui engordando. E chegou uma época que eu fui num Natal em casa e minha mãe falou assim: Lívia, você tá deformada. Na hora que a mãe da gente chama a gente na chincha e sem anestesia, que é o jeito que a minha mãe é, mas graças a Deus ela é assim, aquilo pra mim foi um corte muito forte, sabe? Tipo, se cuida, sabe? Foi ali pra mim um marco do meu autocuidado, assim. Tipo, a minha filha não pode se tratar assim, sabe? E aí eu comecei a me responsabilizar mais pela minha vida. Então, a palavra que eu quero deixar muito pra vocês aqui é a responsabilidade, né? O profissional de saúde muitas vezes fica querendo salvar o outro, né? E não necessariamente cuidar do outro. Então, quando eu soube essa diferença entre salvar e cuidar, isso pra mim foi assim um salto quântico, sabe? Tipo assim, de eu saber, aqui eu faço o que o paciente precisa e não necessariamente o que o paciente quer. Porque quando a gente faz só o que o paciente quer, a gente está tratando o paciente de uma forma infantil. Peguem essa chave. Então, é muito importante que a gente tenha olhar o paciente como adulto. 2 adultos se ajudam, né? Se a gente está infantilizando o paciente, na verdade, a gente está tratando ele como filho, né? Colocando ele no peito, como se fosse um filho. E isso gera na mulher, já foi feita uma pesquisa sobre isso, né, no CRM, na verdade foi no CFM, eles fizeram uma pesquisa que geralmente as mulheres médicas morrem mais cedo. É triste isso, mas eu vou contar pra gente mudar de postura. Elas morrem mais cedo, elas têm casamentos piores, têm mais chances de depressão. Por quê? Porque elas, muitas vezes, nós, né, como mulheres e médicas, às vezes a gente tem uma postura maternal com o paciente, a gente quer salvar esse paciente. E mãe é aquela que dá peito de madrugada, né? Então a gente começa a servir de uma forma muito doentia. Como que a gente sai disso?
a forma como eu saí disso, porque eu tinha muito essa postura de fazer. E até foi muito interessante, um dia uma paciente, eu pedi desculpa, eu falei assim com a paciente, nossa, desculpa que eu não pude fazer tudo que você merece. Aí ela olhou no fundo do meu olho, essa paciente me marcou profundamente, e ela disse assim, não, doutora Lívia, você fez tudo o que você podia, você me deu até além do que eu estava imaginando. E isso foi um marco, assim, muito grande pra mim, sabe? De eu ver, assim, eu tô fazendo muito, sabe? Às vezes a gente tem uma idealização dentro da medicina, né? De achar que a gente tem que fazer muito, mas não é fazer muito, é fazer bem, né? Aí eu entendi muito a diferença da questão com a... Gente, mas já tá de volta. Então, às vezes a gente consegue fazer grandes coisas sabendo a vibração do que a gente está fazendo, né? Isso chama-se inteligência espiritual. Então, às vezes o paciente não precisa de muitos minutos, às vezes ele precisa de pouco e às vezes uma atenção mais pontual, às vezes precisa daquele tempo maior, daquela escuta. E aí, como que a gente vai saber isso? A gente vai saber isso olhando o nosso corpo. Como eu estou confortável nessa consulta? Se a gente tem um bom contato com o nosso corpo, às vezes no meio da consulta começa a dar aquela dor aqui no pescoço, começa a dar taquicardia no próprio médico, né? Então, é muito importante que o médico, por exemplo, faça atividade física. Isso foi um ponto que para mim também foi virada de chave, porque eu comecei a saber direitinho, tipo, não, aqui nesse paciente eu acho que eu já dei tudo que eu tinha que dar, pelo meu cansaço e pelos meus limites. Porque às vezes eu passava muito além dos meus limites. Quanto que eu também, nesse meio termo, eu fui fazendo os meus cursos. Um dos ganhos mais maravilhosos que eu tive na minha vida foi a constelação familiar. Então, eu consegui trazer muita coisa em pouco tempo por causa da constelação familiar. Às vezes eu não podia falar com alguns pacientes que eu estava fazendo constelação familiar, porque alguns tinham, né, algum certo preconceito, mas às vezes na fala eu já fazia alguns ajustes. Então, pacientes, eu, né, assim, trabalhava em posto, então pegava de tudo, né, desde às vezes um abuso sexual, uma dificuldade de relacionamento dos parentes e tudo. Então foi uma coisa que foi muito legal para mim, que era construir uma consulta rápida, eficaz e que conseguisse também trazer a parte médica. Porque eu não poderia trazer só uma parte psíquica, porque eu não era psicóloga, mas ao mesmo tempo muitos pacientes me procuravam para essa escuta. E depois também foram chegando outros tipos de paciente. Foi muito interessante, assim, depois eu fui fazendo a homeopatia. A homeopatia, ela já estava na minha vida desde os meus 16 anos de idade, quando eu entrei no elevador com um homeopata e ele me convidou para fazer homeopatia, para fazer um curso de homeopatia. Depois a gente pode fazer uma live só sobre homeopatia. E uma das coisas que foi muito marcante ao meu coração, eu estava indo para Santa Maria, que é uma cidade próxima a Sacramento, e lá em Santa Maria, assim, tinha um quadro lindo de Eurípides com uma planta na mão. Nesse dia, eu estava, assim, exausta, cansada, eu estava muito descrente da medicina que eu estava fazendo, porque eu estava fazendo uma medicina super rápida, e vendo que às vezes a gente não estava conseguindo atingir tudo que gostaria, né? Eu estava fazendo, mas não tudo que eu gostaria. E aí eu falei assim, tá na hora de eu estudar homeopatia, né? Tá na hora de eu colocar as plantas para ser uma transição entre o medicamento químico e talvez às vezes nem dar um medicamento, né? Então assim, o que era bem interessante que eu via? Às vezes você receitar um chá, às vezes você receitar a própria homeopatia, às vezes receitar as tinturas. Então aí eu já comecei a estudar. Foi muito interessante também, que eu queria muito trazer aqui a presença dos meus amigos, que foram a minha família. Essa parte eu emociono mesmo. Eu fui acolhida profundamente por várias famílias, e isso foi muito lindo, assim, principalmente no Covid. Depois eu vou contar essa parte do Covid, mas né, a Mayra, por exemplo, a Joyce, a gente estava, né, assim, às vezes elas sabiam que eu era da saúde e não tinham medo, tipo assim, de me chamar, né, para almoçar e tudo, para estar na casa delas, mesmo eu sendo uma pessoa super potencialmente contaminada, né. Então
Isso foi uma coisa muito marcante também. Uma outra coisa que foi muito legal, que eu indico para todas as mulheres médicas, todas as mulheres da saúde mesmo, que eu desenvolvi dentro do meu coração, né, através da meditação, um contato muito grande com aquilo que eu acredito. Então, eu tenho uma certeza muito grande quando eu quero fazer algo, sabe? E isso me veio muito pela meditação, pela oração, e eu falo que é pela ação. Então, são esses três tópicos que eu fui desenvolvendo, né? Então, por exemplo, eu sabia que naquele momento eu tinha que estudar homeopatia. E eu fui estudar e tudo mais. Depois, quando eu fui fazer os meus projetos, eu fui perguntar assim, né? Pro meu coração mesmo, tipo, tá na hora desse projeto? E foi muito interessante que a vida vai trazendo também as sincronicidades. Eu cismei que eu tinha que entregar pro secretário de saúde naquela semana aquele projeto, que era o projeto do pré-natal homeopático, que é um trabalho super, super inovador, assim, eu baseei muito no trabalho da Denise Spiuca, e fui acrescentando também a constelação, fui acrescentando alguns tópicos da antroposofia. E foi muito interessante, assim, porque a abertura da secretaria, eu cheguei e falei, doutor Reginaldo, vamos fazer esse projeto e tal? Ele, vamos, o que você precisa? E isso eu achei muito lindo, assim, isso não acontece em todos os lugares, né? Que é essa abertura de realmente falar, assim, o que é homeopatia, né? E aí tá um outro tópico que eu acho que pra mim foi um tópico de muito ganho. Eu sempre brinco assim, a vida paga bem em quem tem coragem. Então, eu paguei o preço de mostrar os meus projetos, de também mostrar a minha autenticidade. E quanto mais eu tinha autenticidade, mais eu tive sucesso, mais eu tive retorno financeiro, né? Então, eu nunca tive medo de mostrar quem eu era ali, sabe? Eu fui tentando, assim, sempre trazer mais pessoas para as minhas ideias, pagando preço pelas minhas ideias mesmo que às vezes não fossem entendidas de imediato. Então, o primeiro projeto que eu fiz foi o projeto das mulheres grávidas. Eu cheguei, né, para o doutor Reginaldo, já estava rolando, né, e aí eu peguei e falei, vamos fazer com dinâmicas. E aí o primeiro projeto foi esse, foi um projeto lindo, de bastante educação pré-natal. A gente chamava todos os casais grávidos da cidade, a gente fazia as dinâmicas, né, relacionadas à visão sistêmica, educação pré-natal, fazia, né, por exemplo, aulas de amamentação, de puerpério, preparando os casais para engravidar, né, para gestar, muito mais do que só pela parte física. Então, esse é um projeto que é um projeto do meu coração, que eu quero muito em breve fazer online também, para que outras pessoas tenham acesso, né, àquilo que a gente gosta de trazer com muito amor. Esse é o grande projeto da minha alma mesmo, estar com as gestantes. E aí depois, foi muito interessante porque, assim, chegou um momento que eu estava trabalhando como clínica e também depois fazendo esses projetos com as gestantes, né, das aulas. E um dia eu virei para o doutor Reginaldo e falei, olha, eu trabalhava só com pré-natal na sexta, na ousadia da minha alma eu falei, eu não quero ser feliz só sexta-feira. Eu amo todos os meus pacientes, amo todos os meus idosos, mas eu quero estar mais com as gestantes. Aí ele falou assim, agora eu não consigo fazer isso, mas guarda essa chance. E a vida foi me ensinando muito em torno de esperar o tempo, né? Mas uma espera ativa. Então eu fui me preparando, fui fazendo meus cursos de constelação com gente dentro e fora do Brasil, fui fazendo os cursos de educação pré-natal com pessoas também dentro e fora do Brasil, né? Então, assim, eu nunca tive medo de investir. O curso era 10 mil, né? Aí o povo falava, mas doutora Lívia, você não tem carro? Não tem carro, mas eu tenho diploma, né? Assim, e não é só o diploma que a gente diz, o diploma tipo, de colocar na paredinha, mas de estudar, de fazer aquilo que é difícil, chegar lá no fácil. Esse é uma das que eu falo que é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida. Era pegar, então, por exemplo, a gente às vezes escrevia para o jornal, já falei na rádio, mas não é falar de uma linguagem científica, é falar da linguagem do coração. Então, como que a gente faz essa descida, que é uma das descidas mais difíceis, às vezes, para o médico, que é a descida da mente para o coração, né? Precisa ter uma fala que é de acordo com a nossa verdade, né? Então, assim, eu fui fazendo.
E aí depois, quando deu o Covid, né, na cidade, ele falou: eu quero que você cuide das nossas gestantes, porque você medica com esperança, né? E isso foi uma das frases mais lindas ao meu coração. Então, a gente, né, ia trabalhando com a mama, né, trazendo já essa questão toda de um pré-natal, mas ainda era um pré-natal mais clínico, porque eu ainda não tinha formado em homeopatia. Aí, quando eu formei homeopatia, eu virei para ele e falei: agora ainda tá faltando alguma coisa, e essa coisa que tá faltando chama-se homeopatia. Então, eu juntei os dois amores da minha alma, que é a homeopatia, e o outro lado é o pré-natal. E aí eu fiz o pré-natal homeopático, e uma coisa que foi muito, muito bonita, assim, né? Assim, a gente não tinha farmácia homeopática, a gente não tinha, tipo, muitas pessoas não sabiam nem o que era bolinha, o que era glóbulo. Então eu gravava, né, vídeo, eu fui na rádio explicar, e sempre uma coisa que para mim foi muito importante, a gente dar um olhar de muita amorosidade à equipe. Então eu montei um outro projeto, esse primeiro projeto do pré-natal homeopático chama-se Sementinha de Amor. Depois eu falei assim: a gente precisa tratar a equipe tá cansada, a equipe tá pós-Covid. E aí eu fiz o projeto que chama-se Mulheres de Triunfo. O que visava esse projeto? Esse projeto visava ajudar as mulheres a trabalhar com aquilo que elas tinham de mais virtuoso, trazendo o seu feminino, trazendo a sua graça, trazendo o autocuidado e o cuidado também com o outro. Então, a Dainha tá falando que gostou da descida. Muito amor em tudo que você propõe fazer, sim. Assim, muito feito com muito amor, assim. E aí eu optei, né, pedir para realmente atender a equipe de saúde. Por quê? Eu via todo mundo muito cansado, todo mundo, né, os profissionais de enfermagem, tem aqui uma lindíssima nossa, que é a Analice. E aí eu fiz isso, assim, eu fiz o projeto do pré-natal e, em paralelo, o projeto com os profissionais de saúde. Só que um dia foi muito interessante, e o que eu sempre indico para todas as mulheres que eu atendo: a gente valorizar a nossa intuição. Eu olhei para um banco, estava na minha frente, e o banco tinha 3 pés. Eu falei: se um banco tem 3 pés, tá faltando um projeto. Tá faltando o terceiro pé do meu projeto, que eu falei: eu tô cuidando das gestantes, mas daqui a pouco tá chegando as crianças e tá faltando algo para as crianças em torno da homeopatia. Aí um dia, sentada na minha rede, assim, super, super leve, tentando, né, fazer as minhas conexões com Deus, comigo mesmo e tal, eu liguei para Francine, né, que é a diretora da Escola Eurípides Barçanufo, e falei: Francine, eu quero falar com você amanhã. Aí fiz os meus slides e tudo, falei: eu quero trabalhar com as crianças, mas eu não quero trabalhar só de olhar a garganta, só de olhar o coração. Isso é valoroso, né? Mas eu queria trazer muito essa questão da educação, que para mim é um grande pilar da minha vida. Eu acho que quando a gente educa, a gente precisa de muito menos remédio. Então, eu fiz dessa forma, atendi as crianças na escola de Eurípides, com o projeto Escola da Vida, fazendo as aulas com os pais, né? E a grande pergunta que eu sempre começava esse projeto é: quem é o seu filho, né? A gente trabalhava muito, por exemplo, com as crianças autistas, com as crianças que tinham dificuldade de fazer prova, com crianças que estavam ansiosas porque o irmãozinho chegou, né? E tudo mais. Então, esse foi o meu terceiro projeto. E também depois a gente foi fazendo alguns outros, né? Assim, mas os principais foram esses, assim. A questão do pré-natal homeopático, que eu queria voltar um pouquinho, só para a gente explicar mais ou menos como funciona. Além da questão da medicação, além da questão da educação, os 2 tópicos que para mim eram, assim, de grande valia, na verdade são 3 tópicos, que é a presença do pai. Então, toda consulta a gente incentivava ao máximo, eu e toda a equipe, né, a enfermagem, tudo, para ter a presença do pai. Então a gente dava atestado e tudo, mas não só na parte biológica. A gente explicava, né, a importância do pai, de quanto que, por exemplo, uma mulher com
com o marido ali presente, precisa de menos anestesia no parto, né? Então, isso tudo a gente já conversava de uma maneira super afetiva, trazendo esse pai para também essa gestante estar muito mais segura. Então, primeiro tópico do nosso pré-natal homeopático era a questão do pai, da mulher, né, primeiro, e depois do pai. O segundo tópico que a gente trabalhou de uma forma muito bonita foi a presença dos avós. Então, a gente sempre incentivava, por exemplo, tá ali a mãe da gestante, entra na sala. Eu já fiz pré-natal, gente, com 8 pessoas dentro da sala, né? Pode parecer quase uma arquibancada, mas foi um momento muito lindo, assim, da gente ver desse valor da ancestralidade, né? Desse valor que a gente precisa dar às nossas mães, né? E além disso, a gente estava de uma certa forma atualizando. Por quê? Às vezes, na época daquela mãe, podia algum remédio, podia alguma conduta de vacina. E ela educada dentro de um pré-natal, uma avó educada dentro de um pré-natal, ela também está gerando um vínculo com esse bebê de uma forma amorosa, né? Tá evitando, por exemplo, uma exclusão de uma sogra, né? Então era bem interessante esse tópico. Uma outra coisa que a gente fazia também era usar a presença dos irmãos. Então foi muito, muito bonito, assim, às vezes na hora de escutar, né, o coraçãozinho, na hora da conversa. Uma coisa que eu fazia muito, às vezes o povo falava assim, você tá demorando muito, mas não sabia às vezes o que estava rolando dentro do consultório, né? Então, uma coisa que eu fazia muito era os desenhos. Então, eu fazia os desenhos, tipo, dava uma folhinha em branco, giz de cera, lápis de cor, e eu falava assim, faz um desenho pra tia. E assim, eu tenho desenhos maravilhosos, assim, sabe, por exemplo, da forma como esse menino tá vendo o irmão, né? A forma como o menino tá vendo a mãe, né? Porque às vezes ele se sente que a mãe tá se afastando, né? Então, a gente fazia essa acolhida. E um caso que me marcou, assim, profundamente, foi assim, de me emocionar mesmo, foi o caso de uma mulher que a gente atendeu e a gente tirou foto, ela era fumante, aí passou, tipo, 10 dias, ela faleceu. E, assim, aquilo me tocou, assim, porque ela falou assim, eu quero tirar foto com você, eu quero tirar foto com você com meus filhos e tal. E foi muito bonito ali, porque não só, assim, né, depois a gente atendeu os filhos, né, pela questão do luto, mas se fosse uma consulta só clínica, a gente não conseguiria atuar nessa afetividade pela construção do vínculo e da medicação. Então, depois eu atendi os filhos, né, com essa questão toda do luto, e foi tendo um processamento mesmo da perda da mãe, tá? Se alguém tiver alguma pergunta aí, se quiser mandar algum comentário, a gente vai vendo juntos. Estou aqui em 5 graus em Curitiba. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui pra gente ver. Isso. Uma coisa que eu acho que é bem importante a gente trazer é a questão da forma como a mulher trabalha, né? Para mim foi muito importante que eu tava, né, como eu disse, eu tinha engordado muito e uma das coisas que eu mais emagreci foi o meu contato com a minha mãe. Quando a gente teve o Covid, eu tinha ficado 8 meses, desculpa, sem ver a minha mãe, e foi uma das cenas mais bonitas, assim, que eu vivi na minha vida, assim. Eu bati na porta, né, e ela falou assim, quem é? Quem é? Aí eu falei assim, sou eu, sua filha. E pra mim, ali foi, assim, um marco muito grande da nossa relação, sabe, assim, de me nutrir dela, de receber esse seio materno mesmo grande. E eu senti que, pra mim, a minha relação também com a alimentação foi melhorando. Então, como eu fui melhorando a minha relação com a alimentação, eu fui me nutrindo da vida de outras formas, que não era uma forma, tô com pressa, eu mereço um sanduíche hoje. Eu tô com pressa, eu mereço uma pizza hoje. Eu fui trocando os merecimentos de curto prazo por merecimentos de longo prazo. Então,
Por exemplo, em vez de comer uma coisa, né, assim, mais gordíssima assim, eu fui, por exemplo, né, evitando de comer, emagreci e depois, por exemplo, gastando mais com viagem, né? Essas coisas foram também trazendo muita riqueza ao meu coração. A questão das viagens foi bem importante também para eu, tipo, abrir a minha consciência, ver que existia vida, né, também fora, encontrar com outras pessoas, com tudo. Isso foi bem importante. Deixa eu só ver aqui. Laurinha está aqui mamando 8 meses. Você faz parte da nossa vida. Tive um pré-natal leve e cheio de doçura, graças a você. Que lindo, que lindo. Você me marcou muito, muito, muito mesmo, viu, Nalice? Te agradeço muito. Essa equipe de enfermagem que é maravilhosa, equipe de recepção. A gente tem, né, e teve uma das melhores equipes de saúde do Brasil. Eu digo isso com toda força, porque todo mundo chegou junto, sabe? Então é muito gostoso de relembrar. Lembro que a senhora escrevia o nome do cartão da gestante e sempre fiquei encantada com esse gesto. Muitas vezes elas saíam da consulta e iam mostrar o sapatinho que recebiam de você. Isso. Eu dei os sapatinhos, é bem legal de contar a história dos sapatinhos, porque a minha avó, ela tem uma amiga que fazia os sapatinhos e isso mobilizava, assim, toda a minha família, sabe? Tipo, a minha avó comprava a lã que mandava pra amiga dela, aí minha mãe mandava pelo correio, eu chegava. Então foi uma forma também de eu acrescentar, já que eu estava longe, de acrescentar a minha mãe e a minha avó no pré-natal também. Uma coisa que também que eu queria contar muito aqui, que foi a questão da minha conexão comigo mesma, que foi um momento assim, que eu tava fazendo tanto projeto, tanto curso, eu fiz mais de 15 cursos durante a pandemia e assim, todos os dias da semana tinha curso. Aí a presença dos meus amigos foi muito importante, né? Porque eles falavam, Lívia, vamos sair de casa. Porque eu ficava enfurnada na frente do computador. A gente tinha as aulas de homeopatia e assim, tinha a opção de você tinha a opção de fazer 70% de ambulatório. Aí eu fui lá, fiz 95% de ambulatório e super fominha assim com os estudos da homeopatia, mas para mim foi muito valioso assim. Aí estudei sobre dependências emocionais femininas, constelação, saúde feminina sistêmica. E ia estudando, e uma das coisas que eu acho que pra mim foram o meu ponto alto, assim, que eu tinha coragem, sabe? Eu tinha acabado de estudar e eu passava pra alguém, fazia alguma aula. Então eu tinha acabado de estudar sobre comunicação não violenta. A gente tinha um grupo de idosos e eu passava aquele conhecimento pra frente. Então, acabei de ler um livro sobre patchwork, sobre máscaras. A gente tinha um grupo de idosos e fazia e perdia. Então, uma coisa que eu deixo muito aqui para todas as mulheres médicas é não ter medo, né? Tipo assim, de mostrar a sua cor, de mostrar o seu toque, né? A minha sala era extremamente feminina. A minha sala, eu falava assim, né, internamente com algumas pessoas, que era um útero. Então, essa ideia de entrar no útero, de ser uma sala cheirosa, de ser uma sala que tinha uns papeizinhos de frases, tinha almofadas. Era SUS? É SUS. Mas por que não pode ser um SUS que recebe bem esse paciente, que ele se sinta acolhido, né? Então, eu fazia de tudo assim para já deixar esse ambiente. Atrás da receita também. Depois vou trazer. Eu tenho 2 aulas, viu, Denha, sobre dependências emocionais. Só dá uma rolada ali no meu Instagram, tá? Uma das coisas que é muito importante, essa conexão com o paciente, dentro da sala, de se sentir recebido como se fosse num útero, né, acolhedor e tudo mais. Mas uma das dicas, das orientações que eu sempre dou para as minhas amigas, né, e às vezes a questão da medicina mesmo, que é você buscar o paciente na sala de espera. Por que eu fazia isso? Né, contando os segredos da caixa de ferramentas. Quando a gente procura o paciente na sala de estar e não pede a secretária para ver, a gente está vendo o paciente no seu natural, na sua espontaneidade. Então, se o paciente já chega na sala, eu já perdi
sei lá, 30, 40% do que ele é. Por exemplo, se eu busco ele na sala de espera, eu vejo se ele brigou com a secretária, eu vejo se ele tratou bem a secretária, se não tratou, se ele está sentado de uma maneira, às vezes, mais relaxada, então, às vezes ele não está valorizando a própria postura. Então, tudo isso eu observo, a marcha, né? Tudo isso eu já ia observando. Então, foi uma coisa que eu fui construindo meu modo, assim, de atender. E outra coisa que a gente fazia também, né, Analice? De colocar frases, de colocar no banheiro, tudo porque uma equipe com autoestima é uma equipe que estima os seus pacientes. Então, né, a Analice lembra dessa fase nossa que a gente colocava, espalhava por toda a unidade frases de autoestima, de auto-amor, música. Então, todas as nossas reuniões de equipe, a gente sempre colocava músicas, poemas. Por quê? Tem uma frase, né, do Rubem Alves que fala: é necessário ter a educação das habilidades, mas é necessário ter a educação das sensibilidades. Então, quando eu vi essa frase, eu falei, a gente tem que fazer a educação das sensibilidades, né? Tá árduo, tá parecendo quase, às vezes, um cacto, mas a gente não precisa estar no deserto igual um camelo que tem pouca água e está no deserto, né? Então, a gente pode trazer esses pequenos elementos, né? E a gente vai fazendo essas expansões de consciência, criando como se fosse pequenas frestas, né? Então, por exemplo, tem paciente que tocou com a frase, tem paciente que tocou com o cheiro da sala, tem paciente que foi tocado, às vezes, com o que eu falei, ou com a palestra, ou com o vídeo. Então, o que eu fui fazendo? Fui fazendo várias formas para atingir determinadas maneiras. Então, se a pessoa era mais emotiva, ela era pega pela frase, por exemplo. Se a pessoa era mais racional, às vezes na minha explicação, eu já sempre pensava formas de explicar de uma forma bem racional para capturar ela ali, né? Então, é muito importante, sempre quando a gente fala de um nível de atendimento, que a gente perceba qual é o nível de consciência do meu paciente. O meu paciente está preocupado, às vezes, de comida, ou o meu paciente está preocupado com a autoestima, ou o meu paciente está preocupado com o relacionamento, ou o meu paciente já está ali preocupado com o propósito de vida. Um paciente que está preocupado com arroz com feijão, naquela consulta eu não posso ir além falando de propósito de vida. Por mais que eu tô louca para falar, por mais que eu tenho tempo de falar, mas a gente às vezes precisa dar aquele giro de esperar o tempo do paciente. E isso, gente, é uma das formas de mais respeito que a gente pode ter por alguém. Por quê? Às vezes, se eu forço a barra, né, de explicar muito, ou de explicar de uma forma difícil, só para mostrar que a gente sabe, né, isso tudo desconecta muito mais do que conecta. Né? Então, o uso da linguagem sem tanto rebuscamento, né? Tudo isso é uma forma muito importante da gente atuar na medicina, seja no SUS, seja no particular, né? Atingir os corações. Alguém que tem alguma dúvida, tem alguma coisa que queira contar? O que é importante, né? Assim, uma das coisas que eu sempre procurei fazer comigo, né? Já que eu trabalho com mulheres. E aí foi um ganho muito grande para mim, porque como eu trabalhava com 300 gestantes, eu tinha 300 formas de entender famílias e entender mulheres, né? Então, eu sempre procurei cuidar muito de mim, né, nesse momento, assim. Cuidar desde que seja fazer unha, maquiar, passar perfume, né, assim. E isso muda, porque a gestante falava, né, assim, eu vi que você se cuidou para estar comigo, né? E isso gera um empoderamento mesmo da mulher médica, né? Do que chegar lá, a pessoa tá com aquele pijama, né? Eu sou meio contra aquele pijama, gente. Ai, ai. Muito bom, né, Ju? Muito bom. Marilene entrou. Marilene é uma grande amiga, muito cara ao meu coração. A gente fez muitos projetos juntas, projetos, né, de grupos. Ela tem um toque todo especial para receber as pacientes também. É isso aí. Ai, chegou nossa queridona também, que foi
uma grande amiga e construtora dos nossos sapatinhos em Sacramento, que é Maria José. Maria José é uma pessoa muito especial no meu coração também. E eu quero deixar aqui, gente, assim, por exemplo, quando uma coisa também foi bem importante, né, na minha história ali em Sacramento. Eu nunca fiquei só na receita, sabe? Tipo, eu sempre procurei fazer o máximo que eu podia com o mínimo de tempo que eu tinha, às vezes com o mínimo de recurso que eu tinha. Mas, por exemplo, a gente trazer coisas diferentes, a gente não precisa ter medo, né? Assim, às vezes a gente esbarra ali, né? Ah, o que é isso? O que é constelação? O que é homeopatia e tal? Mas o fato da gente explicar e a gente explicar com o coração, a gente gera muita conexão, né? Então, foram momentos assim de muita descoberta para mim mesmo, de eu explicar, às vezes explicar de novo, explicar de formas diferentes. Então, isso me gerou uma capacidade também grande de aprender a me comunicar. Outra coisa que eu queria trazer muito para vocês foi minha história com Covid, que foi muito interessante. Quando eu mesma tive Covid, eu nunca tinha tido, e aí eu acordei um dia assim, né, com bastante falta de ar e tal, mas como aquelas coisas que acontecem igual portais na nossa vida, o Covid para mim foi um grande acelerador do meu crescimento espiritual, assim. Eu tenho um grande contato, né, com o Colégio Allan Kardec, que foi minha base, aí foi minha estrutura, meu alicerce. Mas nos dias de Covid eu não tinha o colégio, né? Então, isso para mim foi um movimento de um olhar muito grande, assim, para uma espiritualidade que não precisasse bater na porta do centro espírita, né? Então, eu ia fazendo as minhas orações, ia fazendo a minha meditação. E ali para mim foi um momento de tanta certeza, assim, né? Porque eu tava sozinha, mas os meus amigos, né, levando sacolão para mim, levando no supermercado. Então foi muito bonito tudo aquilo que eu recebi. Essa live é também em gratidão, né, a tudo que eu recebi. Lívia, que sentimento maravilhoso aqui na live. Sinto que você tem maestria no verbo esperançar. Gratidão em compartilhar tantas experiências de amor e olhar para o próximo. Obrigada, Denha. Eu gosto muito dessa palavra de esperançar, porque às vezes a gente confunde esperançar com esperar, né? E a espera daquele que trabalha na saúde não pode ser uma espera inerte, né? Tem que ser uma espera às vezes, mas uma atitude às vezes. E quanto que a gente vai tomar atitude quando a gente vai esperar, né? Isso é bem importante, e a gente só consegue fazer isso se a gente tem uma bússola interna, né? Como que a gente tem essa bússola interna? Se a gente faz momentos de pausa da gente com a gente mesmo. Se a gente trabalha num plantão 27 horas por dia, né? Fazendo 1000 coisas, tudo fica mais difícil, né? E isso acabou acontecendo comigo. Eu nunca peguei plantão, mas eu fui pegando muito curso, eu fazendo muito curso, eu dando os cursos na cidade, eu trabalhando, eu fazendo as minhas pós de homeopatia de constelação. E teve um dia assim que uma paciente falou assim comigo, foi uma das frases mais engraçadas. Ela falou assim: se você precisasse arrumar um homem, dava tempo? Aí eu olhei assim, falei assim, meu Deus, né? Acho que não dava nem tempo, né? Assim, na minha agenda. E aí eu me deparei com a minha agenda, eu olhei, foi muito interessante esse dia, assim. Eu olhei na minha agenda, tipo, se eu precisasse sair com um homem, se eu quisesse sair com um homem ali, eu precisaria, tipo, de uns 15 dias, assim. Eu não tinha 15 a 3 semanas pra frente, tava tudo cheio de compromisso. E aí eu falei assim, realmente eu preciso reduzir para caber outra pessoa na minha vida, né? E a partir disso eu fui desacelerando. Quando eu fui desacelerando, eu comecei a perceber muitas coisas na minha vida que eu não estava percebendo, né? A forma como eu estava comendo, por exemplo. Teve um caso também que foi bem interessante, que eu comia rápido, eu comia na marmita, né? Aquela vida de marmiteira assim. E aí, um dia, eu tava frio, gelado, peguei minha marmita e eu punha um pijama na hora do almoço pro meu cérebro entender que eu estava começando outro dia, porque eu já tinha esgotado a minha energia no turno da manhã. Aí, eu peguei minha marmita, comecei a comer,
deitada na cama, assim, por causa do frio. E aí eu pensei assim, tá frio, eu tô debaixo da coberta, eu tô de camisola e eu tô comendo na marmita. Qual que é a diferença entre eu e meus pacientes? E ali também foi um salto muito grande pra mim, que eu falei assim, eu vou comprar um prato, depois eu vou montar uma cozinha, e eu fui mudando a forma que eu me recebia. Então, se eu me recebo bem, eu recebo o paciente bem. Aí eu comecei a pôr, né, os jogos americanos, um prato diferente, uma comidinha diferente que eu fazia também para eu me responsabilizar pelo aquilo que entra no meu organismo. E assim eu fui emagrecendo, fui fazendo atividade física, fui me vendo como mulher, porque não adiantava eu só atender mulheres e não me ver como mulher, né? Então isso também foi bem bonito, assim. Para a gente terminar, eu queria agradecer três pessoas, né? Três entidades, vamos dizer assim, que é todo o pessoal espírita, queria agradecer. Queria agradecer também a Cicobi, que foi uma parceria linda nos finalmente, assim, mas foi bem lindo, assim, através de todo o pessoal. A gente fez palestra sobre Sim à Vida, né, de Setembro Amarelo, Outubro Rosa. O pessoal, agradecer também o pessoal de Escala, que foi bem legal a palestra que a gente fez lá sobre feminino. A gente fez palestra, né, trabalhando o feminino dessas mulheres que não podem usar brinco, não podem usar batom, não podiam usar roupa colorida, mas mesmo assim o feminino está dentro, o feminino está no sentir. O feminino não está se a gente usa um lenço roxo ou amarelo. O feminino está na forma como eu me sinto. Então foram palestras muito bonitas, assim, que a gente conseguiu conectar com a essência mais sagrada do feminino, que é a gente saber dos nossos mistérios, saber da nossa espiritualidade, que independe de religião, saber da nossa sexualidade, saber da nossa autoestima. Se eu me estimo, o mundo me estima, né? O mundo trata a gente como a gente se trata. Então, foram dias de muita alegria, foram dias de muito trabalho também, mas foram dias de muita alegria. E por que eu falo isso sempre do trabalho, né? O trabalho, ele é um enobrecedor da nossa alma, mas a gente também não pode usar o trabalho como uma forma tóxica da gente não olhar para o resto da nossa vida. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive lá também foi esse, assim, de saber falar não, de saber falar sim, de saber falar talvez, de saber falar não sei, né? Que é uma das grandes dificuldades, às vezes, que a gente tem como médico. Uma das coisas que, quando a gente forma, né, um dos professores sempre fala, se você não sabe, põe a mão no jaleco, finge que sabe e continua. E eu lembro direitinho, assim, uma das minhas primeiras vezes que eu falei não sei. Foi, assim, uma liberação da minha alma, né? Assim, eu falei, olha, eu não sei o seu caso ainda, mas a gente tá junto, né? Assim, e daqui a pouco eu vou perguntar a um professor, tudo, né? Já naquele início. E depois a gente vai aprendendo e o trabalho é que faz o trabalhador, né? Hoje eu tô aqui em Curitiba, né? Tô com meu namorado, tô feliz, mas muito além, né, do que a gente faz ou do que a gente não é bater ponto, né? O que eu quero trazer aqui para vocês é muito isso, assim. Entrou minha irmã linda, entrou aí, maravilhosa, Mairoca, obrigada de você ter entrado. O que a gente quer trazer aqui é essa gratidão, né? A cidade, a todos os amigos que a gente fez. E também é uma forma também de eu mostrar, assim, para mim, né? Que esse ciclo está sempre dentro do meu coração. Então, Sacramento vive em mim, né? Sacramento vive também porque eu fiz uma forma viva em Sacramento, né? Assim, então, quando a gente está no lugar, é muito importante que a gente esteja muito presente, né? Esse é uma palavra muito importante quando a gente fala de mulheres, né? A mulher, ela tá gestando, ela aproveita os 9 meses, depois é o parto, depois o bebê tá mamando, né?
assim é o nosso coração também, né? Então, ali foi meu laboratório de vida, não só meu laboratório profissional, mas eu deixo, né, esse carinho com muita gratidão por todo mundo ter acreditado naquilo que eu acreditava, mesmo eu sendo de fora, né, assim, com 7 projetos em 4 anos, com curso, né, com tudo, a gente foi fazendo de uma forma muito amorosa e de muita, tentando, né, trazer a nossa verdade com muita alegria, tá bom? Vou fechar a live, queria saber se alguém tem alguma coisa a trazer. O pessoal tá quietinho hoje. Gratidão, gratidão. Gratidão também é a palavra para mim. É uma palavra muito importante, assim, né? É saber e entender os ciclos da vida, né? Isso é muito da mulher também. Então, saber começar com maestria, com vontade, né? Sempre arregaçar as mangas com muito carinho. Saber as horas, né? De que horas implementar, que horas ter a manutenção dos nossos projetos. Porque tem as fases, né, gente? Primeiro a inspiração, depois a organização, depois a manutenção. Então, a gente deixar esse carinho em todas as fases daquilo que a gente faz. Muito obrigada a todos. Eu vou fechar a live, mas vocês seguem comigo. Que lindo aqui. Você mudou muito a nossa visão da arte do cuidado aqui com as gestantes. Obrigada. Vocês estão sempre no meu coração, viu? Deixar aqui meu carinho. Todos aqueles que nos escutarem depois. Foram anos de muito, muito amor e que a gente sempre se reencontre aí. Ai, que lindo. Marilene trouxe aqui. O amor cura, no carimbo me marcou muito. Estamos juntas. Um beijo. Vocês seguem sempre comigo. Obrigada.